Seja um missionário do Senhor Jesus. Ser missionário não é você sair do seu lugar e ir para outro estado ou outro país. Ser missionário é você entender qual é a missão. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, Deus nos dá uma missão. E a nossa missão ela é clara e é simples. É pregar o evangelho, pregar o amor de Deus, multiplicar o amor de Deus aonde quer que nós estejamos. Seja do outro lado da rua ou do outro lado do mundo. A grande questão é que nós precisamos cumprir a missão que Deus nos deu. Se você tem e entende essa missão, não tenha medo, tenha fé. Deus irá usar a sua vida poderosamente para transformar o ambiente aonde você está e aonde você irá. Olá, estamos aqui em mais uma entrevista e hoje recebendo com exclusividade, muita alegria, esse casal, Germana e André Mateus. Eles são um casal de missionários das Juntas de Missões Nacionais e estamos nesse mês de campanha e vamos ouvir um pouquinho da história deles hoje aqui com vocês. Primeiro eu quero agradecer, muito obrigada por terem aceito esse convite de passar esse tempo aqui com a gente, vai ser um tempo edificante, tenho certeza, por cada história que vocês contarem. Olá, para a gente é muito bom, né, estar aqui, compartilhar o que Deus tem feito. Então, é uma alegria poder falar, né, daquilo que nós temos visto e vivido no campo missionário. Queremos agradecer por esse convite, né? Entrevista, esse projeto tão lindo, onde nós veremos de fato assim, pessoas comprometidas com o reino de Deus, falando sobre o reino de Deus. Então, muito obrigado por esse convite. Quero dizer que é muito bom poder compartilhar aquilo que Deus tem feito, né? Bem, eu agradeço também. E então vamos começar, né? Eu quero saber como é que vocês despertaram o chamado mesmo missionário, como é que era a vida de vocês um pouquinho antes, até chegar de fato, eu entendi que eu tenho um chamado, eu entendi que eu tenho que ir para o campo, como é que funcionou isso para vocês, como é que aconteceu? Para a gente falar do campo missionário é falar da nossa vida, né? Nós nos convertemos, nós dois ainda muito jovens, casamos com o desejo do campo missionário. Mas aquela ideia que a gente tem como igreja, que o campo é quando a gente vai, né? Hoje, olhando para trás, nós entendemos que o nosso campo já tinha começado. Nós somos dentistas de profissão, sempre atuamos, né, no reino, trabalhamos na nossa igreja, atuantes na igreja, mas em 2014 nós fomos para a Amazônia levar um consultório. Mal sabíamos que isso mudaria a nossa história, né? Então nós fomos ali levar, entregar um consultório, mas quando nós chegamos na Amazônia, nós nos deparamos com uma realidade que até então, para nós, era totalmente desconhecida. Um Brasil dentro do outro. Então, encontrar um adulto, uma criança que nunca tinha visto um dentista, nunca tinha visto um médico. Acho que o que mais nos chocou, pessoas que nunca ouviram falar que Cristo é a esperança. Então, nós nos demos conta que existiam povos não alcançados dentro do nosso quintal. Caramba. O que foi muito interessante, assim, desde a nossa conversão, quando nós decidimos o campo missionário, servir no campo missionário, a gente foi até o nosso pastor, perguntar como nós poderíamos fazer para se envolver mais, né, com a obra. E aí uma das questões que ele falou para a gente, que marcou muito, foi assim: André, vocês querem ser missionários? Querem estar no campo missionário? Então vocês primeiro precisam passar pelo crivo do trabalho local. E fomos enviados para uma das nossas congregações que tínhamos ali na nossa região, e ali nós crescemos e crescemos bastante, entendendo o reino de Deus, se engajando no reino de Deus, e nós entendemos que o ser missionário vai muito mais além do que você trocar de CEP, é entender qual é a missão que Deus te deu. Naquele momento, Deus tinha dado uma missão para a gente abraçou essa missão, e para nós foi assim, muito bom. Tudo que Deus fez foi uma construção na nossa vida até, de fato, conhecermos a Amazônia e estarmos ali de tempo integral. Isso é tempo integral, né? Sim. É uma coisa, é uma mudança muito grande, né? Porque às vezes a gente tem a gente tem um conhecimento missionário, todos nós somos missionários, na verdade, né? E aí a gente faz alguns projetos, às vezes, né? Participa, faz da própria comunidade, mas depois a gente volta para nossa casa, a gente segue a nossa vida, né? E aí vocês entenderam que teria que ser tempo integral. Como foi isso? Nós somos voluntários em missões nacionais há mais de 25 anos. Um bom tempo. Então, nós servimos em muitos campos, mas em 2014 nós fomos levar esse consultório, e algo que marcou a minha vida, né? Marcou as nossas vidas.
Nós estávamos fazendo atendimento e eu acho que quem já teve dor de dente sabe, vai entender o que a gente está falando. Quando a gente tem um filho que passa mal, a gente sente uma dor em casa, a gente liga para o pastor, a gente pede carona na rua se precisar. Sim. Só que no contexto da Amazônia, a gente viaja 2, 3, 10, 15, 20 dias e continua em território nacional. Imaginem nós passarmos mal agora e o hospital mais próximo ficar 18 horas Nossa. daqui. Vamos correr para onde? E aí nós fomos nessa viagem, nós estávamos atendendo em cadeiras plásticas, nós empilhávamos as cadeiras plásticas, nós colocávamos o paciente literalmente nos braços. E para a gente é surreal você sair de um consultório ou de um centro cirúrgico em que você não põe a mão em mais nada, a não sendo paciente, e de repente você está com o paciente no seu colo, né? E um garoto entrou para ser atendido. É muito comum na Amazônia as crianças virem sozinhas. Crianças de 4, 5 anos de idade virem para o dentista, para o médico. Nós estamos ali para levar esperança. Sim. Mas muitos barcos encostam ali para tirar das nossas crianças. E essas crianças entram nos barcos, independente do que esteja oferecendo ou tirando. E essas crianças começaram a entrar. Esse garoto passou pelo consultório. No final do dia, eu olhei pela janela do barco e eu vi ele ali de novo. Eu pensei, sabe final de EBF? As crianças voltam para buscar mais kitzinho. Sim. Nós estávamos entregando alguns kits e assim, na minha cabeça, naquele momento, eu pensei assim, ele quer mais um kit, eu dou o kit e ele vai embora. Mas algo me incomodou naquele garoto, eu saí lá fora e eu falei para ele, meu amor, o que você está fazendo aqui? Eu esperava ouvir, quero mais um kit, mas eu ouvi, eu estou com muita dor. Eu não posso voltar para casa com esse dente. Eu não sei se aquela criança estava com dor há um dia, um mês ou um ano, porque numa comunidade ribeirinha não tem hospital, não tem dentista, não tem farmácia. Ainda que você tenha o dinheiro, você não tem onde comprar remédio. Então, eu pedi para que alguém assinasse por aquele garoto, porque disseram que ele não tinha ninguém na comunidade. Eu entrei, literalmente coloquei aquele garoto nos braços, anestesiei, tirei um dente permanente dele, que para gente, como dentista, é muito ruim. Tirar um dente de uma criança, né? O peso na mão é ruim. Mas ele nem se mexeu. Quando eu acabei, ele pulou da cadeira, abraçou as minhas pernas, me deu um abraço tão apertado, um sorriso tão largo, como se eu tivesse dado para ele o maior e melhor presente. Naquele momento, Deus usou a vida daquela criança para mudar a minha história. Não era ele que precisava de mim. Eu precisava dele. E ali Deus falou ao meu coração, aqueles a qual eu amo, estão com dor, estão sofrendo, e o que é que você está fazendo? Aquilo nos impactou demais, né? Nós voltamos para São Paulo, vivemos outras milhares de experiências com Deus, mas esse menino marcou a nossa vida, e aquilo começou a nos incomodar. Então nós chegamos em São Paulo, nós sempre fomos muito intensos, pensando no envolvimento com o reino, né? Envolvidos em tudo, participantes, ofertávamos, mas nós começamos a fazer uma oração perigosa. Nós começamos a falar para o Senhor, nosso tempo está em suas mãos, nosso recurso está em suas mãos, se algo mais o Senhor quiser, nós estamos à sua disposição. Naquele ano nós fomos em 7 vezes para Manaus. Caramba! Na 7ª viagem, nós tomamos a decisão de que nós não queríamos mais viver os nossos sonhos, nós não queríamos mais viver os nossos planos, mas nós queríamos viver aquilo que Deus tinha para nós. Nós queríamos levar a esperança do Senhor. Então, hoje, nós não estamos no campo, porque somos dentistas. Nós usamos a odontologia para a glória de Deus. Nós acreditamos que Deus, ele nos chama para sermos servos. Deus não chama médico, não chama dentista. Deus chama o servo. Se o servo tiver qualquer coisa nas mãos, ele usa para a glória dele. É verdade. Esse nosso período na Amazônia tem sido para nós assim algo transformador. Mas a gente sempre foi envolvido com a obra de Deus, mesmo em São Paulo. Mas o que acontecia ali, essa questão do integral, né, que você comentou, é que muitas vezes, ainda que a gente se envolvia com a obra, com viagens missionárias, Cristolândia, Lar Batista, tantos trabalhos que a nossa igreja, a gente estava envolvida ali, fazendo, né, e participando, às vezes a gente abençoava somente até onde a nossa mão alcançava. Dentro da nossa zona de conforto, a gente fazia, mas muitas vezes dentro daquilo que era confortável a nós. Sim. E aí Deus sempre incomodou os nossos corações, dizendo que nós podíamos fazer mais, nos envolver mais, que aquilo ainda era pouco. Engraçado que ainda vivendo no campo missionário, em
estando ali na Amazônia, pregando o evangelho, plantando igrejas, levando ações de compaixão e graça, muitas vezes o nosso sentimento é que ainda a gente está fazendo pouco. Porque a gente chega em algumas comunidades que a fala de muitos comunitários, né, muitas pessoas que vivem naquele lugar é: por que vocês não vieram antes? Poxa vida, meu avô faleceu. Poxa, meus pais não conhecem a Jesus. Ou uma família que morava aqui foram embora e não tiveram a oportunidade. Então, assim, nós ainda estamos chegando atrasado. Nós precisamos fazer mais. Esse ainda é ainda vivendo integral para o campo, ainda o sentimento é que nós podemos fazer mais, entende? Então, vai muito mais além de você viver uma vida integral, mas assim, é você dedicar-se ao máximo que você puder para que pessoas conheçam Jesus. Eu acho que não nós somos chamados como servos integrais, né? Sim. E eu acho que o nosso grande desafio, não como missionários integrais ou parciais, mas como servos do Senhor, o nosso desafio é todos os dias oferecermos o melhor ao Senhor, né? Porque a gente vai para o campo e a gente imagina que a decisão mais difícil é o ir. A decisão mais difícil é todos os dias ir de novo. Todos os dias tomar a decisão de oferecer o melhor. Todos os dias fazer o que a gente faz todo dia como se fosse novo. Sabendo que quem vai ouvir do evangelho é a primeira vez, mas sabendo que pode ser a última. Então, a gente se policia muito para que, assim, ao começar o dia, a gente entregue para o Senhor como se fosse o primeiro dia de novo. Mas que a gente saiba que pode ser o último. Então, a intensidade precisa ser. Pode ser a última chance. Uau, é verdade. É verdade. Testemunho lindo. Eu sei que vocês devem ter várias histórias, vários testemunhos impactantes de coisas que já aconteceram com vocês, de coisas que vocês já viram, né? E eu sei que vocês estenderam um pouquinho. Vocês não estão só na Amazônia. Vocês também foram para o Sul. Sim. E aí vocês pegaram aquela tragédia, aquela fatalidade que aconteceu, né? A questão das enchentes no ano passado, que o Brasil todo se mobilizou, o mundo se mobilizou, e vocês estavam ali presentes, como missionários batistas, ali, no meio daquele furacão. Como é que foi também? Conta um pouquinho dessa experiência ali. A ida para o Rio Grande do Sul foi, assim, um marco de Deus nas nossas vidas. A gente não tinha ideia, nós estávamos sem sinal, nós não tínhamos ideia do que estava acontecendo. Quando nós chegamos em Manaus e nós soubemos de tudo isso, nós nos colocamos à disposição para ajudar, mas a gente não tinha ideia do que a gente podia fazer, né? E então, foi pedido que nós fôssemos ali para o Rio Grande, nós chegamos ali bem no início, nos primeiros dias das cheias, e o que foi muito impactante para nós é que nós chegamos num lugar onde as pessoas estavam sendo resgatadas, tinham pessoas na rua, assim, sem ter para onde voltar. Tinham pessoas na rua sem roupa. A força da água tinha arrancado a roupa das pessoas. E então nós começamos a pensar assim, Senhor, e agora? Né? Então, algo que no Rio Grande do Sul, todo dia, nós repensávamos no dia seguinte. Qual era a necessidade? Porque as necessidades mudavam, né? Com relação a alimento, água, no outro dia era roupa, no outro dia era tirar a lama das casas, era atender pessoas machucadas. Mas uma coisa nós fazíamos todos os dias, nós levávamos a esperança de Jesus. Nós descarregamos muita carreta, nós limpamos muita casa, nós carregamos muito alimento, mas nós não fomos chamados para nada disso, né? Eu costumo dizer que Deus não nos chama para carregar água, nem para carregar comida, nem mesmo para atender paciente. Deus nos chama para levar a graça e a esperança de Jesus. Mas, se necessário for, a gente carrega água, a gente descarrega caminhão, a gente vai para a casa de farinha. Nós temos um lema, né, com os missionários da Amazônia: se vale uma vida, vale o nosso esforço, seja ele qual for. Então, ali no Sul, nós vimos Deus transformar caos em esperança. Nós vimos Deus transformar desesperança em vida. Eu não sei se você já teve, assim, a oportunidade, né? Acho que essa não é a palavra, mas de encontrar com alguém onde você não vê mais brilho nos olhos, onde a pessoa está tão destruída que os olhos não brilham mais. Nós encontrávamos pessoas assim. Imagine, nós estamos aqui, né, batendo esse papo, e daqui 2 horas a gente se dá conta que nós não temos mais a nossa casa, nós não temos mais o nosso trabalho, tem familiar sumido, você não tem para onde ir, você não tem onde dormir com a sua família.
as pessoas se viram nessa situação. Então, nós começamos a fazer entrega ali de comida e água, e as pessoas estavam chorando na fila. E muitas vezes nós íamos conversar, algumas pessoas choravam por tristeza, outras pessoas choravam porque algum familiar ainda não tinha aparecido, mas algumas pessoas choravam de vergonha de ter que ir para uma fila buscar comida. Algumas pessoas choravam porque não sabiam para onde iam com os filhos naquela noite. Então, a igreja está presente nesse momento, né? Porque às vezes a gente fala, e o Estado, e a prefeitura? Né? O Estado pode levar água, comida, mas só a igreja pode levar esperança. É verdade. E foi interessante que para nós, assim, eu entendo que tudo o que aconteceu foi muito difícil, mas também nós vimos grandes oportunidades. Talvez você já tenha ouvido falar, a região sul, o quão ela é difícil em relação a trabalhos missionários, né? Plantação de igrejas, como isso é escasso nessa região, por vários fatores. Mas essa tragédia que aconteceu ali, as pessoas ficaram abertas ao cuidado. Elas careciam do cuidado. E o que primeiro chegou ali foi o cuidado de Deus através da igreja. Então a gente pôde ver ali a igreja do Senhor se fazendo presente em várias ações, em vários lugares e em vários momentos. Então a gente viu grandes oportunidades. Por exemplo, antes de tudo isso acontecer, os nossos missionários que estão ali em algumas regiões, quando eles saíam nas ruas com a igreja Jesus, com a camiseta amarela, Jesus transforma, muitas vezes eles não eram bem acolhidos, às vezes até as pessoas rejeitavam os nossos missionários. Agora aquela camiseta, ela virou um símbolo de cuidado e de esperança, onde as pessoas agora estavam nos convidando para entrar em suas casas, ainda que fosse para limpar a casa. Sim. Mas ali nós criávamos relacionamentos, as pessoas convidando os missionários para orar por elas e pelas suas famílias. Então a gente viu e tem visto até hoje uma grande oportunidade para pregar o evangelho, para plantar igrejas e levar ações de compaixão e graça. Então o Senhor, de fato, transformou aquilo que era um caos, um verdadeiro caos, em oportunidades para pregar o evangelho. O caos está no que a gente vê, né? Porque Deus está no controle de tudo. A crise só existe em nós. Com Deus nunca tem crise. É isso aí. Né? E até surgiu a oportunidade de ter uma igreja lá, Jesus Transforma, né? Essa igreja hoje, né, para a glória de Deus, está ali no Sarandi, em Porto Alegre. É uma igreja que nasceu no meio do caos, no meio de roupa, água, comida, e num local onde nós recebíamos alimento, as pessoas faziam fila para buscar alimento. Hoje ali as pessoas se reúnem para a glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor. Uma igreja que nasceu recebendo alimento, hoje é uma igreja que se reúne para cuidar de outros, né? Isso é maravilhoso. É só Deus. É só Deus quem faz. Não tem explicação. A gente às vezes fica tentando, né, entender, mas como é que foi? Não tenta entender. A resposta dele, a solução é com ele. É isso. A gente só se coloca à disposição. Agora uma pergunta a respeito da formação teológica de vocês. Vocês dois se formaram pelo Seminário da Convenção Batista Brasileira. Sim, isso mesmo. Tivemos o privilégio O de privilégio. formar. Pela parte teológica EAD. EAD. E como foi? Estudar lá na Amazônia, vocês estudando assim? Olha, eu acho que a gente teve privilégio dobrado, Ô, né? glória. Nós estudamos no campo, pelo nosso seminário, Sim. e junto com os nossos missionários. Olha Então, só. nós tivemos o privilégio de nos formar junto com os nossos Que missionários. legal. Para a gente, isso é motivo de muita alegria. Com certeza, com certeza. Hoje, né? Para a glória de Deus, isso, todos os nossos missionários da região norte, ali são 6 estados, todos eles participam no Seminário do Sul. Então, eles entram dentro de um programa de formação, que é o Radical. Na sequência, eles já entram para o seminário, trabalhando no campo missionário, mas também com essa questão do curso de teologia em EAD. Então, para nós tem sido um grande privilégio termos obreiros aprovados e bem preparados e o campo recebendo esses obreiros bem preparados pelos nossos seminários. Eles estão aperfeiçoando, né? Porque o chamado já existia, agora tem a parte, estão estudando, né? E vai se aprimorando cada vez mais. A importância de levarmos os estudos a sério adiante. Não que Deus não vai te usar. Deus vai te usar de qualquer maneira, basta você estar à disposição. Mas os seminários da Convenção Batista Brasileira também tem a melhor opção, a melhor formação para você que quer ir para o campo, para você que vai ser pastor, para você que vai ser um teólogo. Nós temos esse ensinamento, nós temos esses estudos para vocês. E agora vocês deram continuidade, agora estão fazendo o mestrado também pelos seminários. Sim, nós fazemos em parceria, né? Sim. Com o seminário, nós, e mais uma vez, com mais um grupo de missionários da Amazônia. E, meus irmãos, assim, para nós que estamos na Amazônia, talvez para quem esteja num grande centro, não consiga imaginar o que é a gente poder ter um missionário servindo em uma comunidade ribeirinha,
morando no isolamento e ainda assim fazendo seminário, fazendo uma graduação. O obreiro merece ser preparado enquanto dedica a vida no campo, e o campo merece ter o obreiro bem preparado. Então, para nós e os nossos missionários, sei que às vezes quem trabalha precisa ir e vir, os nossos missionários às vezes se deslocam horas para conseguir sinal. Eu já tive a experiência de ter que entrar num bote, eu e André, e ficar andando na beira do rio atrás de sinal para conseguir fazer uma das nossas aulas. Mas nem isso nos impediu de fazer e nem hoje de fazer o mestrado, né? Então, se nós queremos fazer, se nós entendemos que Deus está nos chamando, não tem nada, né? Nenhum empecilho, distância, tempo, a gente só precisa entender quais são as prioridades. Sim, né? sim, com certeza. Hoje, por exemplo, tem nosso missionário, eu quero contar essa experiência porque isso é muito bom para a gente, né? E até incentiva a gente a fazer mais. Nosso missionário, o pastor Gabriel, ele está numa comunidade de Marajaí junto com a sua esposa Kelma e ele faz a pós-graduação. Terminou o curso de graduação aqui pelo Seminário do Sul e está fazendo uma pós-graduação. Então, assim, nada impede. Mesmo você vivendo no isolamento, num local distante, para vocês terem uma ideia, assim, para chegar na comunidade onde Gabriel mora, saindo de Manaus, da capital Manaus, você entra dentro de um barco, são cerca de 4 dias para chegar na comunidade dele. E ainda assim lá, ele servindo com muita alegria na sua plantação e dedicando-se também aos estudos. Como foi a família de vocês, quando vocês literalmente falaram, né? Agora a gente entendeu o chamado, a gente vai embora e vamos lá. Então, primeiro acham que a gente é maluco, né? Essa é a verdade. Não existe, Carol, persuasão humana capaz de fazer alguém deixar o conforto da sua casa, a cama quentinha de casa, a comida fresquinha de casa, o conforto da sua igreja e morar na Amazônia, sem luz elétrica, sem água encanada. Mas o Espírito Santo de Deus faz isso. Às vezes a gente espera que o Espírito Santo que falou conosco tenha também movido as famílias. Às vezes sim, mas às vezes nossa família, ela entende, apoia, mas não consegue compreender o porquê nós tomamos essa decisão. Então, a gente fica com a sensação de que estão sempre achando que a gente volta. Mas eles nos apoiam, então, né, caminham conosco. Amém, que bom. Quer completar, André? E na verdade, assim, né? Quando Deus chama, Deus prepara todas as coisas. Prepara o nosso coração, constrói dentro do nosso coração essa chamada missionária e tudo que a gente vai enfrentar. E também prepara o coração daqueles que estão à nossa volta, amigos, familiares, filhos. Então, assim, Deus não faz nada pela metade. Tudo que Deus faz é bom e é perfeito. E o que nós temos que fazer é somente entender tudo isso que Deus está fazendo, ouvir a voz de Deus, obedecer e pôr o pé. Deus coloca o chão. Durante a pandemia, nós vivemos assim um verdadeiro caos na Amazônia, né? Então, nós ficávamos assim com a sensação, vai morrer todo mundo mesmo, diferente dos outros estados, né? No Amazonas, tudo vem para Manaus, porque os municípios não têm UTI, não têm hospitais. Então, assim, de fato, foi um caos. E nós, junto com os missionários, tomamos a decisão de que nós não iríamos parar. Não por imprudência, mas por entender, as pessoas que estão ali precisam do suporte. Nós fomos para a porta dos hospitais, carregar cesta básica, montar cestas, levar, limpar chão. Nós fizemos de tudo, né? E dávamos suporte àqueles que de fato não puderam parar, médicos, enfermeiros, policiais. E nós estávamos fazendo entrega de cestas básicas e um dos nossos missionários mandou mensagem que ele foi entregar a cesta e uma tia pediu uma cesta básica porque a sobrinha havia ralado a perna. A gente pensa, né? Uma perna ralada, dá um de pironinha, um band-aid, está tudo certo. Mas nós precisamos, como bons servos do Senhor, estar intimamente ligados com Deus e sensíveis ao que está à nossa volta. Nós resolvemos ir à casa dessa criança ver. Quando nós chegamos ali, nós encontramos um local pequeno, com muitas pessoas dentro. Eu estou acostumada a lidar com um paciente com dor, mas eu acho que eu nunca tinha ouvido um uivo de dor que falasse tão profundamente ao meu coração. Do portão, nós ouvimos o uivo daquela criança. Quando nós entramos, nós encontramos uma criança de 8 anos em cima de uma cama. Os avós, ela não tinha mãe, não tinha os pais, indígena, com as pernas enfaixadas com folhas.
Com muita insistência, nós tiramos aquelas folhas, a criança já não colocava calcinha. Há quase 2 meses, a boca de um bueiro, a tampa de um bueiro, havia rolado sobre as pernas daquela criança. Com medo da pandemia, eles não tinham ido para o hospital. E ali, com insistência, nós levamos aquela criança para o hospital. Nós demos entrada no hospital da criança, ela passou por 2 cirurgias, foi internada por quase 15 dias. Mas por que que eu estou contando isso? Aquela noite, para nós, havia sido uma noite muito difícil. Nós tínhamos estado na porta dos hospitais, foi a noite onde haviam faltado oxigênio, tinha sido assim muito difícil. Quando nós falamos daquela criança, eu, Germana, minha primeira intenção não era ir ver aquela criança, eu estava cansada, eu precisava encostar, eu precisava descansar. Mas se eu tivesse deixado para ir no dia seguinte, eu teria chegado no dia seguinte para levar uma criança para amputar a perna. Quando nós demos entrada no hospital da criança, o médico que recebeu aquela menina nos disse: se vocês tivessem trazido essa criança amanhã, seria para amputar a perna ou em óbito. Essa criança está fazendo sepse, que é uma infecção muito grave, né? Com a vida daquela criança, nós aprendemos no campo que a gente não pode esperar o depois. Nós precisamos estar atentos ao que está à nossa volta. Deus não nos chamou para cuidar de coisas, Deus nos chamou para alcançar pessoas. Mas às vezes nós estamos tão entretidos. E às vezes a nossa preocupação, o nosso trabalho é legítimo. É a família, é o trabalho, é a própria missão. Sim. Que a gente fica tão entretido que a gente não se dá conta mais de que pessoas à nossa volta precisam das mãos estendidas. Então, aquele momento acendeu em nós, né, a urgência. Nós já estávamos no campo há algum tempo, mas aquele momento fez acender em nós a urgência desse tempo. Nós não queremos chegar atrasados. Nós não queremos chegar na segunda-feira já para amputar uma perna. E talvez a gente pense, né? Mas eu não vou encontrar uma criança nesse estado. Mas nós todos os dias passamos por pessoas que não conhecem a Jesus e que precisam de ajuda e de cuidado, né? O que nós temos feito? Então, devido a esse testemunho, depois desse testemunho maravilhoso, eu queria que vocês dessem, então, falasse alguma coisa para quem realmente tem um chamado, mas não sabe como fazer, tem medo de deixar a família, tem medo de deixar o conforto, não sabe como é que vai ser o amanhã, porque tem essas questões, né? E vocês vivem, vocês levam a esperança, mas vocês têm a esperança em vocês. Jesus está ali o tempo inteiro. Então, a preocupação não tem a preocupação com o amanhã. Eu sei que tem da questão humana, mas a gente tem que relaxar, tem que deixar, porque Deus está cuidando. Então, eu queria que vocês falassem, para quem está nos assistindo, né, que ainda tem essa dúvida, tem um certo medo, de repente, eu sinto o chamado, eu sinto que eu tenho a vocação, mas eu não sei, eu posso largar tudo e ir? Como é isso? Eu quero, sei lá, preciso de alguma palavra, de um milagre que aconteça na minha vida para eu poder ir? Seja um missionário do Senhor Jesus. Ser missionário não é você sair do seu lugar e ir para outro estado ou outro país. Ser missionário é você entender qual é a missão. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, Deus nos dá uma missão. E a nossa missão ela é clara e é simples. É pregar o evangelho, pregar o amor de Deus, multiplicar o amor de Deus aonde quer que nós estejamos. Seja do outro lado da rua ou do outro lado do mundo. A grande questão é que nós precisamos cumprir a missão que Deus nos deu. Se você tem e entende essa missão, não tenha medo, tenha fé. Deus irá usar a sua vida poderosamente para transformar o ambiente aonde você está e aonde você irá. Amém. Eu acho que às vezes a gente fica esperando um grande milagre, né? O milagre já aconteceu. Jesus já morreu e já ressuscitou. Aleluia. Então, a missão foi dada, a glória de Deus. E muitas vezes nós achamos que ir ao campo missionário, o campo missionário é lugar de quem não deu certo em nada, ou o campo missionário é lugar de quem nem tem outra opção. O campo missionário é lugar de obediência. Deus chama, a gente obedece, né? Os planos do Senhor são melhores que os nossos. Então, se você tem os seus sonhos, você tem os seus planos, Deus não quer tirar os seus sonhos. Deus quer apenas fazer com que você viva aquilo que Ele tem para nós. E é muito melhor do que os nossos planos. Amém, verdade. Gente, que maravilha isso aqui. Podia continuar. A gente podia emendar, fazer uma coisa ao vivo atrás da outra, não tinha problema. Agradeço muito
muito mesmo tempo que vocês dedicaram aqui, todas as histórias que vocês contaram, que Deus continue abençoando o ministério de vocês, que seja Ele sempre. Amém. É para Ele, é através dEle, é sobre Ele, exatamente. Deus abençoe, tá bom? E quando tivermos outras oportunidades, com certeza faremos novamente essa entrevista e outras. Muito obrigada, Deus abençoe. Obrigada a vocês que assistiram também, Deus abençoe a vida de cada um.